isso aí, pessoal, a gente está de volta com a Roda dos Esclarecedores. Estamos gravando aqui com Pedro, Júnior, Gui e eu, Enéas Francisco. E a gente está daqui a pouquinho terminando essa primeira edição de Roda dos Esclarecedores. E agora a gente vai falar, indo para a conclusão, sobre de fato o que Jesus quer com tudo isso. O que ele de fato quer fazer em nós? Ele quer nos transformar em quê? E para quê? E aí a gente vai dar um jeito de escapar desse programa, lembrando a você que para ficar antenado aí no nosso canal Roda dos Esclarecedores, porque papos como esse, com vários tipos de pessoas, várias origens, é o que a gente vai ter aqui, vai ser muito enriquecedor para todos nós. Vamos lá, quem se habilita? O que Jesus quer fazer de fato? O que ele espera de nós? Olha, no meu entendimento, Jesus ele vem para derrubar a barreira da separação, rasgou o véu lá de alto a baixo, simbolizando o quê? Que Deus já não estava mais preso a um lugar, né? Até esse momento, o que acontecia? O judeu dizia, não, Deus me ama, vocês estão condenados. O verdadeiro... Esse era o discurso para os gentios, tá? Isso. O verdadeiro Criador se preocupa conosco. Os gentios estão fora. Jesus vem falar o contrário. Deus ama todos. E quando a gente fala em evangelho, que um dos significados é a boa notícia, qual a boa notícia? Que Deus ama a todos. Prova, ele permitiu que o próprio filho dele morresse injustamente para provar que ele nos ama. Hoje o que ele quer? Ele quer que cada um que abraça esse amor, que abraça essa ideia, divulgue para as pessoas. Agora eu não vou chegar para a pessoa e falar, Jesus te ama. Não, eu tenho que demonstrar esse amor, que é o que nós estávamos falando no tópico anterior. Como eu demonstro? Com atitude, suprindo as necessidades dessa pessoa, cuidando dessa pessoa, não me aproveitando dessa pessoa. Tem que ter uma ação concreta. Infelizmente, o denominacionalismo não permite isso, porque a denominação ela tem o foco dela. Tem a sua agenda. A sua agenda, que não é a agenda de Deus, que não é a agenda de Cristo. Mas nós temos que nos preocupar com a agenda do Evangelho, da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que é o que? É restaurar toda a criação, levar essa criação novamente a ter relacionamento com Deus. A chave é relacionamento. Relacionamento. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. Sim. Agora, nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós não chegamos na presença do outro de qualquer maneira. Uma autoridade, por exemplo. Até uma pessoa, da autoridade mais ainda. Mas se a pessoa vai sair de casa, ela vai no espelho, né? Vai ver se a aparência está bem. E por que diante Tocaram de Deus... as campainhas, você logo se preocupa. E agora? Estou com esse cabelo bagunçado? Vou pôr uma calça comprida, né? Enfim. Tirar o pijama? Essa preocupação nossa de estar bem na foto tem que ser transformada em atitude. Jesus fala assim, ó, Paulo, aliás, a Bíblia diz, quando você ama, você cumpriu a lei. Então eu não preciso de lei, de regra, de doutrina. O que eu tenho que fazer? Amar e demonstrar. Né? Até frutificando, que vamos colocar um pouco de Gênesis aí. Gênesis 1:28 tem aquela passagem que a gente até brinca, né? Que Deus abençoou e disse assim, frutificai e multiplicai, enchei a terra. E a gente acha que isso só significa fazer filho. Fazer filho. Se fosse só fazer filho, talvez ele usaria multiplicar. Talvez ele usaria só frutificar. Não, ele colocou duas situações. Primeiro, a gente frutificar quer dizer que a gente tem que dar fruto daquilo que nós estamos sendo gerados. A gente tem que gerar alguma coisa. E você não pode duplicar o que você não é. Exatamente. Eu não vou, sou aqui nascido de uma maçã e gerar uma laranja. Eu preciso frutificar realmente a minha origem. E multiplicar não somente as pessoas, multiplicar as pessoas em Cristo. Porque muitas vezes a gente fala de multiplicar, mas não tem nenhum pai. A gente multiplica e sem consciência de ensinar o filho a ser realmente cristão. Não tem a semente. Não tem a semente. E legal falar semente, né? Que a Bíblia diz que o reino de Deus é como uma semente. E eu vou usar esse caso de semente para falar um pouco de genética também, que a semente vem de sêmen, que vem de semelhança, né? Que tem tudo a ver com aquilo que está intrínseco em nós, na nossa genética. Código. O código, o DNA, a essência. E em Gênesis aqui a gente vê o homem natural sendo criado. E no livro de João a gente vê o homem espiritual sendo criado, que é Jesus Cristo.
Então existe a genética do Filho de Deus e existe a genética do homem natural. Sim. E eu acho que que o nosso desafio é fazer o que a Bíblia diz ali em 1 Coríntios 15:45, que o primeiro Adão se tornou alma vivente. Mas o segundo, Espírito vivificante. Então muitas vezes nós estamos parados na alma vivente, uma alma que só quer consumir. Eu só preciso de culto de receba, eu só preciso de campanha que eu vou receber alguma coisa, porque eu sou uma alma que consome. Mas é o consumista. Mas a conversão é eu sair da alma que consome por espírito que vivifica. Compartilha a vida, né? Eu compartilho vida com as pessoas. Eu começo a conhecer mais a Cristo e começo a compartilhar amor, começo a compartilhar tudo que vem de Cristo, tudo que vem dessa semelhança. E aí quando eu era pequeno eu ficava até meio frustrado porque eu ouvia nos púlpitos falando toda hora unigênito, primogênito. Eu achava que era meu primo ou alguma coisa diferente, entendeu? É o primogênito. Então, aí quando você começa a ler a Bíblia inteira, o mundo como seu único filho unigênito não significa somente que era o único, mas era com um único gene, um único código, um único DNA, a única semelhança que a gente podia aceitar realmente, porque todos como nós... vinda de Deus. Isso, como vinda de Deus. Como o primeiro Adão pecou, todos os outros pecaram. Exato. Então, o único gene. E aí a gente começa a ler a Bíblia e depois vê trechos falando, mas quando foi implantado Jesus, ele é o primogênito, que não é primo, mas é que é o primeiro gene de muitos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é o legal porque é uma conversão. Então ele mandou o único, depois esse único agora é o primogênito, ou seja, é o primeiro de muitos. Então eu sou uma continuação do primeiro. Sem dúvida. Então o que me mais empolga no Evangelho é poder complementar a obra de Cristo. Sendo a nova natureza, né? Sendo a nova natureza. Ele diz, né? Olha, a obra que eu faço, vós farão maiores. Vós Isso. fareis maiores. Exato. E quando a gente entende esse lance de genética, porque às vezes a gente fala assim, você tem que nascer de novo, e a gente acha assim, que vai morrer, e é no sentido espiritual, e tanto o unigênito como o primogênito também é nesse sentido. É uma medicina, é uma forma da gente virar filho de adoção, porque a gente tem esse gene em nós. É uma forma de trocar no RG, esse cara não veio. É o bioestudo. Bioestudo espiritual, não sei. Mas é muito legal quando a gente entende isso, porque aí você começa a entender realmente para que você veio. Muito bom, fala, Guilherme. E assim, é engraçado que nós podemos entender isso como o que Deus espera de nós. Ele espera que nós sejamos filhos. Exatamente. E que em todos os momentos que nós precisarmos recorrer ao Pai, nós possamos ter esse acesso a Ele, recorrer, assim como ele falou, que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e nós tivemos esse acesso direto com Deus. Então, eu acho que o que Deus espera de nós, que em todos os momentos nós tenhamos esse relacionamento, esse acesso com Ele, e que nós venhamos assim, ter esse acesso mesmo, esse relacionamento, como um pai para filho, de filho para pai. Exato. E não tem nada, né, que possa nos dar direito à presença, ao acesso ao Pai, que tenha mais valor do que ser filho. Não dá para chegar diante dele, eu sou pastor há 20 anos, respondi o seu chamado ainda no ventre, ou isso e aquilo. Isso é engraçado, porque a gente não, às vezes a gente não entende, até o próprio texto do programa diz que a gente ganhou o poder de ser filho. Exato. E a gente gosta muito do poder que faz, mas não do poder que determina. Para nos tornarmos. Isso, porque o poder que determina, ele não te coloca ele não coloca a necessidade sua na sua frente. Ele determina quem você é, e você entende que você é filho, entendeu? Você entende que você tem herança, então você vive tranquilo para tudo aquilo que vai ser acrescentado na sua vida, o que você vai lutar, o que você vai acontecer. Eu gosto muito de pensar sempre no contexto da adoção espiritual, porque a gente, meio que na sociedade no geral, a gente olha para filhos adotados ou um filho adotado, sempre se sente à margem, fala, puxa vida, meus 5 irmãos são todos biológicos, eu fui adotado, que dó de mim. Só que quando o contexto é totalmente outro, porque um filho biológico você talvez não desejou, não quis, você não fazia ideia de como ele seria. Mas um filho adotado não, você teve que se relacionar com ele na condição na qual ele estava e desejá-lo. Você assumiu ele como filho, porque tem muita gente que nasce como filho, mas não é assumido. Mas não é assumido. Um adotivo não, você assume, não, eu quero ser seu pai. Isso é lindo, a questão da adoção espiritual, e o que é mais legal em Deus, que Ele nos adota, nos torna filhos, e Ele faz de um filho adotado alguém que tem poder de levar os genes dele, o que o homem não consegue. Frutificar, multiplicar esses filhos. E agora, por exemplo, a gente terminar olhando para os evangelhos, nós mencionamos João 3,16, João é fantástico.
porque ele mostra essa origem de Cristo em Deus, não fala da sua família, não fala do seu histórico como homem, e ele determina o nosso caminho, né? A todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você olha para o Evangelho de Mateus direcionado para um público específico, Marcos para outro e Lucas para outro, não é? A gente tem, o foco é os judeus, os romanos e os gregos. Mas João, ele é simplesmente para todo mundo, falando, agora caiu a parede, a barreira, e agora todo mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. É isso aí, a gente está aqui terminando, infelizmente, o nosso primeiro a Roda dos Esclarecedores, e tivemos o privilégio de ter no nosso primeiro programa o nosso irmão Luiz Guilherme, do que, irmão? Barbosa da Silva. Barbosa da Silva. O irmão Pedro Henrique Cunha da Silva. Vocês são parentes? Não. Porque eu sou Enéas Francisco da Silva e o Osael. Talvez seja esse negócio da adoção. Zé Luiz Santos Júnior. É isso aí. Tamo junto aqui e vai ser um prazer ter você sempre por aqui. Por favor, se você acha que o assunto que nós abordamos aqui não foi a mínima intenção de sermos autores, teólogos, mas é que todo mundo tem algo que, sabe, que fica coçando a cabeça, que tem uma pulga atrás da orelha, que vai estudar, que vai procurar entender melhor. E quando a gente chega num ponto de conhecimento, a gente já não engole algumas coisas e a gente precisa compartilhar. Então foi muito bom ter vocês aqui, Pedro, Júnior, Guilherme, Luiz Guilherme, melhor dizendo. Então, você é nosso convidado, curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/esclarecedores. Esclarecedores, fique bem claro isso, que não é de escarnecedores, tá bom? Então foi nosso prazer estar com você. Fique por dentro, compartilhe com seus amigos, use aí o nosso link no YouTube para compartilhar no Twitter, no Facebook, todas as mídias sociais, porque a gente acredita que alguém precisa ouvir isso, porque está preso numa condição de cadeia mental, imposta, religiosa, mas Jesus Cristo é liberdade. Deus abençoe.